Prezados alunos, veremos agora operações unitárias no seu setor de peneiramento e secagem. Objetivo da aula: conhecer o detalhamento das operações unitárias de peneiramento e da secagem. Peneiramento. O peneiramento é uma operação unitária utilizada para separar os componentes de uma mistura heterogênea entre sólidos ou determinar o tamanho de partículas, podendo ser realizado de forma mecânica ou manual. Tipos de peneiras. A peneira possui abertura com diâmetros definidos, nós chamamos de malhas, e, assim, passarão apenas as partículas com diâmetro inferior ao da abertura da peneira, enquanto as demais partículas ficarão retidas. Os tipos de peneiras são crivos, formados por chapas metálicas planas ou curvas compostas por furos de diferentes formas e dimensões determinadas. Peneiras grelhas, formadas por barras metálicas dispostas paralelamente e com espaçamento regular. Peneiras telas, formadas por fios metálicos dispostos ortogonalmente, formando quadrados ou retângulos com dimensões específicas. As aberturas são conhecidas como malhas. Como se calcula a eficiência de um peneiramento? Dada a fórmula abaixo, que nós calculamos como eficiência de peneiramento, ela é calculada em função de uma relação de produto e razão envolvendo P, a massa do produto, F, a massa da alimentação, XP, a fração desejada no produto, e XF, a fração desejada na alimentação. Secagem é uma operação unitária que consiste em remover o líquido presente em um sólido por meio de vaporização térmica a uma temperatura inferior à temperatura de ebulição do líquido. Esse líquido, geralmente a água, é removido por uma fase de vapor insaturado, ou seja, ocorre a transferência de um líquido presente na superfície, por exemplo, do grão, e ou nos poros de um material para uma fase gasosa, não saturada. E o sólido adquire um teor de umidade reduzido. Essa transferência de líquido envolvendo principalmente transferência de massa e energia, portanto, é dependente da diferença existente entre os dois meios. Métodos de secagem. Uso do ar quente e seco, na qual a transferência de calor ocorre por convecção. O uso de superfície aquecida, na qual a transferência de calor ocorre por condução. O uso de energia radiante, na qual a transferência de calor ocorre por radiação. A liofilização, na qual a transferência de calor ocorre por convecção, condução e radiação. Tipos de secagem. Secadores solares, secadores de bandeja, secadores tipo túnel, secadores rotatórios,
secadores à gravidade, secadores instantâneos, secadores infravermelhos, secadores de rolos, secadores pulverizadores. Por exemplo, alunos, quando eu falo de secadores solares, só para dar uma particularizada nesse tópico, eu estou falando de secadores que utilizam uma fonte alternativa de energia para realizar a secagem dos materiais ou principalmente a baixo custo. Então, de acordo com o equipamento ou outros fatores como custos, e teor de umidade do sólido, a secagem pode ocorrer em temperaturas altas ou baixas e com regime contínuo ou intermitente, que também é conhecido como regime descontínuo ou em batelada. Isso só para dar uma ideia de como é feito a particularidade de cada secador. E o cálculo da umidade na base seca ou úmida? O cálculo da umidade do sólido na base seca, representado por WD, é uma razão envolvendo MA, a massa de umidade, e MD, a massa do sólido isenta de umidade. E a umidade do sólido na base úmida, representada pelo WW, é uma razão envolvendo esta massa de unidade pela soma da massa de umidade pela massa do sólido isenta de umidade. O que vimos na nossa aula? Vimos os detalhamentos das operações unitárias de peneiramento e secagem, mais em particular de definições, tipos e base de cálculos operacionais. Para o melhor aprofundamento dos seus estudos, segue as nossas referências bibliográficas. Bons estudos!